desse curso, nós vamos estudar 11 módulos. Esses 11 módulos estão incluídos as matérias de bibliologia. A bibliologia é tudo relacionado à Bíblia, a Bíblia em si. Então, bibliologia vai ser o primeiro módulo que nós vamos estudar. Por que nós vamos estudar primeiro bibliologia? Qual é a importância de estudarmos bibliologia? É porque eu preciso saber manusear esse livro que a gente chama de Bíblia. Então, a matéria de bibliologia vai ser a primeira. O que é bibliologia? É o estudo relacionado à Bíblia. Eu chamo de espírito por detrás da letra. A bibliologia vai ser a primeira matéria. Nós vamos estudar depois a teontologia. O que é teontologia? É o estudo sobre Deus, ou sobre as coisas que Deus pode fazer. Vamos estudar cristologia. O que é cristologia? É relacionado a Cristo. Vamos estudar o pneumatologia. O que é pneumatologia? São estudos relacionados ao Espírito Santo. Vamos estudar o hexamerão. O que é o hexamerão? É o estudo relacionado à criação, ao princípio, ao Éden, antes do princípio, né? Igual, por exemplo, se eu faço uma pergunta para vocês assim, quando Deus foi criar todas as coisas, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de Deus criar os céus e a terra, o que existia antes do céu e da terra? O mundo vazio. Só que antes do mundo vazio, o que existia? Deus. Então, o nada, o vazio foi criado. Antes do vazio existir, antes do nada existir, existia tudo. O que era tudo? Deus. Deus preenchia todo o vazio. E por que isso é importante? Porque o nada foi criado por Deus. O que Deus fez? Como Deus preenchia o todo, o que ele faz? Ele se retrai, ele se encolhe. Então, quando ele se encolhe, ele cria nada. Ele cria um espaço vazio. E nesse espaço vazio, ele começa a criar as coisas. Irmão, você não é nada. O que você diz? Mas até o nada foi criado por Deus. Amém? Eu tirei tudo que é desnecessário, tudo que você não vai usar dentro de bibliologia e dentro das outras matérias também. Eu tirei tudo para quê? Para deixar só o que é importante, só o que você vai precisar. A nossa ideia é, quando alguém perguntar para você assim, por que eu dizimo? Por que eu oferto? Por que eu faço isso ou aquilo? Você vai ter base e você vai ter conteúdo e uma explicação bíblica para poder passar para essa pessoa. Ok? Então, esse é o objetivo de estudarmos a Bíblia. Se alguém chega para você hoje e pergunta assim, como que a Bíblia chegou até nós? E isso nós vamos aprender. E se a gente conseguir acelerar o processo, nós vamos aprender isso ainda hoje. O assunto que eu tenho para poder falar hoje é um assunto para 6 aulas. Qual é a origem da Bíblia no que tange o seu nível espiritual? Deus. Deus é a origem. A origem da Bíblia é Deus. Só que a Bíblia tem um destino. Qual é o destino dela? A origem é Deus, mas o destino é os judeus. A primeira coisa que a gente tem que ficar claro, a Bíblia foi escrita por judeus e para judeus. A origem da Bíblia é Deus, ou seja, a Bíblia veio de dentro de Deus. Está escrito que toda a escritura é divinamente inspirada. O que é inspirada? O inspirar é o mesmo que soprar. Então, o primeiro ponto, a Bíblia tem uma origem. Qual é a origem? Deus. Qual é o seu destino? Judeus. Algo muito comum a gente falar, por exemplo, o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Há quem diga que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Mas o que eu preciso deixar claro para vocês? A Bíblia não diz que foi escrita por ele. A gente acredita, a corrente teológica séria acredita que foi por Moisés. Porém, a gente tem que deixar claro, a Bíblia não diz, é só uma teoria. Outra coisa, nós somos apenas forasteiros. Nós somos forasteiros. A Bíblia é sagrada, nós somos inseridos aqui como forasteiros. Outra coisa importante é quando se fala do original. Por exemplo, porque no original está escrito. Você já viu essas coisas? No original está escrito. Só que é difícil eu falar no original, por quê? Porque eu não tenho acesso ao original. O que está nas nossas mãos é uma cópia que vem sendo feita há mais de 4.000 anos. Então o que temos aqui é uma cópia. Então tenha isso em mente. Eu vou mostrar para você alguns erros que contém aqui. E se você não entender que isso aqui é uma cópia, você vai dizer, a Bíblia está errada. Vamos dar um exemplo. Moisés recebeu a revelação de Deus. O que ele fez? Escreveu. Ok? O
receber a revelação é chamado de autor, ou é o autógrafo. Então, quem tem o texto original, quem escreveu o original, é chamado de autor. É o autógrafo. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e é chamado de hebraico antigo. Ele é muito diferente do que o hebraico moderno. Aqui é um guardião que está guardando um pergaminho de um escrito antigo, tá? E com todo zelo, com todo carinho, ele está guardando e cuidando. Esse aqui é um escrito antigo. Depois você vai olhar lá na apostila e você vai ver a diferença dessa escrita de hebraica para hoje. Do hebraico antigo vai passar por uma série de mudanças. Quando o povo é levado para o cativeiro da Babilônia, eles vão começar a perder a prática da escrita do hebraico antigo, da língua que se originou o hebraico antigo. Após o cativeiro, o que eles fazem lá? Eles começam a aprender a escrita babilônica. Então, você percebe que quando eles saíram de lá e a escrita começa a mudar, já começa a interferência humana no que é sagrado. Antes do cativeiro babilônico, o que eles tinham eram textos escritos em hebraico, chamados de hebraico antigo. Pós-exílio, eles vão começar a fazer cópias. E por causa da mudança da escrita, o texto ele passa a ser chamado de maçorético. Por que esse ponto é importante? Porque a Bíblia que você tem na sua mão, ela foi traduzida do texto hebraico antigo ou do texto maçorético. Então isso é importante você saber por quê? Por causa das mudanças que aconteceram dentro das traduções. Então às vezes você vai se deparar com algum texto da Bíblia, com certeza você já viu isso acontecer. Às vezes você está lendo um texto, aí quando você pega uma outra Bíblia, você fala, tá diferente aqui, não é? Aí o que a gente fala? Mudou a linguagem. Mas às vezes é porque eles seguem a linha do hebraico antigo e um segue a linha do texto maçorético. Então, o que nós temos primeiro? Vamos ver se vocês conseguiram memorizar. Primeiro, autógrafo, é aquele que recebeu a revelação. É aquele que está escrevendo, é o primeiro a escrever. Isso é chamado de autógrafo. O primeiro a escrever. Depois dele, quem é que vem? Os copistas. E por que copista? Porque ele está fazendo cópia. Porém, os copistas cometem erros. E por que cometem erros? Porque são homens. O texto maçorético começou interferências humanas na Bíblia. Por isso que eu estou passando isso para vocês antes da gente entrar de fato. Isso é no Antigo Testamento, tá, pessoal? O Antigo Testamento ele é assim. Isso é só para o Antigo Testamento. O texto maçorético e hebraico antigo, eu estou falando do Antigo Testamento. Aí nós vamos entrar no Novo Testamento. O Novo Testamento vai sofrer algo que é pior. Por quê? Porque o Novo Testamento é escrito em grego. Então a língua predominante do Novo Testamento é grego. E já era uma linguagem mais moderna. O que eu preciso entender? Grave isso, pessoal. Quanto mais antigo o texto, mais fiel ele é. Então, por exemplo, se eu pego um texto maçorético e um texto hebraico antigo, qual você acha que é mais fiel? O maçorético ou o antigo? O antigo. Quanto mais antigo, mais fiel, ok? O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Só na língua grega, foi feita 5.366 cópias do Novo Testamento. Só em grego. Agora tenta imaginar quantos erros os copistas não cometeram ao traduzir a Bíblia. Então, o Novo Testamento, ele foi feito 10.000 cópias em latim e mais de 5.300 em grego. E, não obstante a isso, 9.300 cópias em outras línguas. E devido a tantas cópias, a veracidade do texto começa a se perder. E é por isso que às vezes nós temos dificuldade de ler a Bíblia e entender ela. Só que nós vamos dar prioridade para o texto grego. Nós vamos frisar nos outros por quê? Porque o texto, a língua grega é a que predominava e o Novo Testamento foi escrito
em grego. E vai ser muito relevante para o seu estudo. Um camarada muito inteligente, teólogo, filósofo, padre católico, humanista e estudioso, Erasmo de Roterdão. Não sei se você já ouviu falar nesse nome. Se você já ouviu falar nesse nome, esse foi o primeiro camarada a compilar o Novo Testamento, a fazer a cópia, a primeira cópia, vamos dizer, o original ali do Novo Testamento, foi compilado e montado por Erasmo de Roterdão. Isso foi nos anos 1516, depois de Cristo. E aí tem Estienne também, em 1550, e Eusébius, que foi em 1633. Esses são as três edições mais importantes. Mas o primeiro a compilar o Novo Testamento foi Erasmo de Roterdão. Entre a primeira, que foi de Erasmo, e a terceira, que foi de Eusebius, houve apenas 300 palavras diferentes. Então, ok, 300 palavras mudaram da primeira para a terceira edição. Agora, tenta imaginar o quanto de palavras que não mudaram de lá para cá. Então, quando, por exemplo, às vezes eu falo assim, irmãos, eu estou com uma tradução de Bíblia que não presta. Né? Alguém já me ouviu falar isso. Já ouviu, né? Às vezes eu falo, nossa, a tradução de Bíblia. Já me criticaram para falar, Maxwell blasfemou contra a Bíblia. Não. Eu estou dizendo que a tradução e o copista falhou demais quando ele copiou a Bíblia. Isso não tem influência na doutrina. A gente precisa deixar isso bem claro, que a doutrina bíblica ela não vai mudar por conta dessas coisas, tá bom? O primeiro texto do Novo Testamento ficou conhecido como texto Receptus. Receptus porque vem do latim recebido. Esse Receptus ele é baseado na escrita mais antiga do Novo Testamento, tá bom, pessoal? Novo Testamento, primeiro texto, a primeira tradução, a primeira compilação. Quem é que fez a primeira compilação? Erasmo de Roterdão. De Roterdão. Isso. Foi o primeiro a compilar o Novo Testamento em grego. Quando os irmãos Bonaventura e Abraão vão escrever no prefácio, tens, portanto, o texto agora recebido por todos, no qual nada oferecemos de alterado ou de corrupto. Por isso o texto fica conhecido como Receptus. Então, o original do Novo Testamento, Receptus, ok? Só que existia um grupo de pessoas que olhavam para o texto Receptus e diziam assim, puxa vida, esse texto Receptus é muito antigo. E como as letras são muito parecidas, então veio um grupo de pessoas que tinha alguns pergaminhos mais conservados e fizeram o quê? Corrigiram o texto Receptus. Então ficou conhecido a segunda linha como texto crítico. Ou seja, eles vieram para criticar o Receptus e corrigir, atualizar, ficou conhecido como texto crítico. Então, Antigo Testamento nós temos Hebraico Antigo e Massorético, são os dois primeiros textos originais. Novo Testamento nós temos Receptus, e o segundo como crítico, exatamente. Então, Antigo Testamento, Hebraico Antigo, Massorético. Novo Testamento, Receptus e crítico. São as duas linhas. Então, toda cópia de Bíblia que hoje nós temos, a Bíblia que eu tenho na minha mão, ela vai seguir alguma dessas linhas. Ou ela segue o Hebraico Antigo, ou segue o Massorético. Novo Testamento, ou ela segue o Receptus ou o crítico. Então são os dois pilares que eu posso dizer assim, os dois originais. Vai ter um problema com o texto crítico. Quando eles vai traduzir a Bíblia, vai haver uma diferença. O texto crítico para o texto Receptus, a primeira tradução do crítico vai divergir do Receptus de cara 5.337 vezes. Agora tenta imaginar, por exemplo, você tem um texto que é o Receptus. E eu vou corrigir
eu vou melhorar essa linguagem. Então, o crítico mudou o receptus 5.337 vezes. Então, é por isso que às vezes eu falo, tem tradução. Agora, outro detalhe interessante é que o texto crítico, por 2.877 vezes, ele vai omitir palavras do Evangelho. Ele vai, olha, é como se ele olhasse e dissesse assim, essa palavra não é tão importante para ficar aqui, e ele tira. Ele vai omitir 2.877 palavras do texto recepto crítico. No texto crítico, ele omite 70 vezes a palavra Jesus no Novo Testamento. E a palavra Cristo, ele omite ela por 29 vezes. Então observa, o primeiro texto do Novo Testamento, original, vou falar assim, é o receptus. O crítico que vem melhorar o receptus, o que é que ele faz? Ele começa a causar uma mudança drástica. Então ele vai omitir 2.877 palavras, ele vai omitir 70 vezes o nome de Jesus, ele vai omitir 29 vezes o nome de Cristo. O texto crítico, ele omite essa referência. O texto crítico omite isso, do nascimento virginal de Cristo, de Lucas 2,33. Ele omite a deidade de Cristo em 1 Timóteo 3,16. O que é isso? Ele vai dizer que Jesus não é Deus. Então, a tradução que vem do crítico vai omitir a deidade de Deus nesses textos. Ele omite a deidade de Cristo em Romanos 14:10 e verso 12. Ele vai omitir a referência do sangue de Jesus em Colossenses 1:14. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você pegar a Bíblia, você precisa saber qual é a tradução que está na sua mão. Consegue entender? Então, às vezes, igual por exemplo, sempre que eu vou comprar uma Bíblia, eu olho quem é o tradutor dela, eu olho quem escreveu ela, de qual é a origem dela. Eu vou falar sobre algumas sociedades bíblicas daqui a pouco. Eu vou falar para você, depois você vai pegar isso lá. Senão, você não precisa anotar. Se quiser anotar, anote, mas como é bastante coisa, eu vou citar para você algumas versões de Bíblia do texto crítico, tá? O texto que omite as deidades de Deus, que omite o nome de Jesus, que omite o nome de Cristo. Algumas Bíblias, por exemplo, a Bíblia Almeida Revista Atualizada, de 1976, ela é do texto crítico. Almeida Revista e Corrigida, ou a ARC. Almeida Revisada, Melhores Textos, de 95. Essas Bíblias só do texto crítico, tá, pessoal? A Nova Versão Internacional, de 86. A Nova Versão Internacional, de 94, de 2001. A Bíblia na Linguagem de Hoje, de 88. A Bíblia Boa Nova, de 93. A Bíblia Viva, de 93. São tudo do texto crítico. A Bíblia Alphalete, de 96. A Bíblia Contemporânea do Inglês, a versão contemporânea em inglês. Também a Estandarte, de 77. A Thompson, contemporânea, também vem do texto crítico, tá? Eu tinha uma Thompson, dei ela. Tem uma Thompson também, né? A Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a NTLH. A Bíblia Dake de Estudo, a Bíblia Shed, a Tradução Novo Mundo, que é a dos Testemunhos de Jeová, também vem do texto crítico. A Bíblia de Jerusalém, de 92, e a Vulgata de Jerônimo. Essas Bíblias vem tudo da sociedade, são tudo pertencentes a essas sociedades, que eu vou falar sobre as sociedades bíblicas, mas que são originárias do texto crítico, tá bom? É importante você saber disso, porque quando você for estudar, eu não posso ter uma Bíblia dessa? Pode. É só você ter cuidado na hora de que você for estudar, e você não simplesmente ficar apenas com um texto. Eu vou, por exemplo, eu vou preparar um esboço para que eu possa pregar no domingo. Então, o que você vai fazer? Você tem sua Bíblia. Então, você vê a tradução dela. Então, você vai ler essa tradução e vai comparar com outras traduções. Tá ok? A João Ferreira de Almeida, só existe uma, que é a primeira tradução de João Ferreira de Almeida, que é a ACF. Qual? A King James? A King James, ela é do Receptus. A Dake é do crítico. A CF é da Almeida Corrigido Fiel.
da Sociedade Bíblica Trinitariana. É a única que é fiel ao Receptus, é a ACF. Eu estou dizendo da João Ferreira de Almeida, tá, pessoal? Mas tem outras, tá? Igual a King James, né? Que também é da.